Oi! Vou ler para você agora o livro Zen, A Arte de Viver com Simplicidade, do autor Sumio Masuno, a partir da prática número 88, intitulada Não existe só uma resposta. O significado por trás dos koans Zen. Por que nos dedicamos à prática Zen de perguntas e respostas? As seguintes ideias representam a base da iluminação de Buda. Nosso eu essencial é puro e limpo, perfeito em sua clareza. A busca por essa essência é a busca pela iluminação, ou Satori. Como seres humanos, temos dentro de nós, desde o início, aquilo de que precisamos. A iluminação não se dá na busca de respostas fora de nós mesmos, e sim olhando para o nosso interior. Quando encontramos nosso eu puro e verdadeiro, isso é a iluminação, Satori. A escola Rinzai de Zen Budismo mantém uma prática rigorosa de Mondo, a prática Zen de perguntas e respostas, ou o estudo dos koans Zen, para atingir a iluminação. Os koans usam a linguagem para instigar e testar a mente. Aqui está um exemplo bem conhecido. Um cachorro tem a natureza de Buda? Responder sim pode ser considerado errado, mas responder não também pode ser incorreto. A prática evolui à medida que mais respostas vão surgindo. Com a repetição desse exercício, aprendemos a olhar para dentro de nós. Prática número 89, intitulada Também não existe só um caminho. Pensar com a cabeça ou com o corpo? Ainda assim, chegaremos à mesma resposta. Enquanto a escola Rinzai de Zen Budismo pratica o estudo dos koans para atingir a iluminação, a escola Soto se concentra no Zazen e nada mais. Shikantaza é a tradução japonesa da palavra coloquial chinesa para Zazen, que significa setar-se com um único propósito. Na prática do Shikantaza, você se esquece até de que está naquela posição sentada, e sua mente penetra o nada. Você não está em busca de iluminação, não está fortalecendo sua força de vontade, não está fazendo nada para melhorar sua saúde, não está pensando ativamente em nada. No Soto Zen, você simplesmente se senta, sem fazer nenhum esforço. Mas o Zazen praticado dessa forma produz um efeito concreto. Vai aprimorando sua sabedoria e, com o tempo, pode levar à iluminação. O propósito da meditação, no entanto, não é atingir a iluminação. A iluminação é uma consequência da meditação. Na prática, ambas as escolas do Zen Budismo, Rinzai e Soto, têm o mesmo objetivo: nos aproximar de nosso eu essencial,
A diferença está apenas na metodologia que cada uma emprega para isso. Pensar com toda a dedicação com a cabeça? Ou pensar com toda a dedicação com o corpo? Qual estilo combina com você? Prática número 90. Não fique se gabando. O que as pessoas carismáticas têm em comum. O verdadeiro carisma aparece sem que uma palavra seja dita. Algumas pessoas são tão carismáticas que parecem atrair naturalmente as demais. É quase como se tivessem uma aura ao seu redor. Num Zazenkai, uma vez discutimos a noção de habitar um aroma em vez de uma forma. A ameixeira desafia o inverno. As suas flores exalam uma fragrância indescritivelmente agradável. O perfume não se impõe ao vento, apenas se permite carregar pela brisa. Mas o cheiro de uma pessoa virtuosa se espalha em todas as direções. Com o carisma ou a aura de alguém, é a mesma coisa. Quando as pessoas enriquecem, ou quando ganham status, tendem a se tornar orgulhosas e exibidas. Mas seu verdadeiro carisma poderia aparecer com mais naturalidade se elas não dissessem uma única palavra. Como as flores da ameixeira, tento proporcionar um aroma agradável, mas sem me gabar disso. Vivendo feliz graças a tal pessoa e sabendo que, sem a ajuda de tal pessoa, eu não estaria onde estou hoje. Prática número 91. Liberte-se do dinheiro. Quanto mais dinheiro você tenta acumular, mais ele foge de seu alcance. Em que se concentrar para aplacar sua preocupação com o dinheiro? Às vezes, as pessoas me perguntam: os monges budistas não precisam se preocupar com dinheiro, né? Essa pode ser uma pergunta bem difícil de responder. Apesar de eu ser o mestre zen de um templo, o dinheiro ainda é uma necessidade para mim. Tenho família e preciso ser capaz de pagar pelas coisas básicas. De acordo com os ensinamentos zen, pedir dinheiro não é em si um ato errado, mas a questão financeira não deve ser encarada com muita importância. O fundador da escola Soto de Zen Budismo, Dongen Zenji, nos advertiu de que aqueles que se comprometessem com o estilo de vida ascético do budismo não deviam ceder às tentações da fama ou da fortuna. Devemos tentar enriquecer nossa reputação, não nosso bolso. O mais estranho em relação a isso é que, quanto mais apegados ao dinheiro nos tornamos, mais ele foge de nosso alcance. Em vez de pensar em dinheiro, devemos nos concentrar em nosso propósito maior. Como eu posso contribuir para a sociedade? O que posso fazer de útil para o mundo? Levando em conta essas perguntas e agindo a partir daí, você descobrirá que o dinheiro, no fim, vai aparecer. Prática número 92.
intitulado Acredite em Você, principalmente nos momentos de maior aflição. Concentre-se na autoconfiança que está encoberta pela ansiedade. A ansiedade tem dois lados. Imagine que você estudou o máximo que podia para o vestibular e que o dia da prova enfim chegou. Ou que você dedicou muito tempo e esforço para preparar uma apresentação e que agora é a hora de exibi-la. Embora você tenha a esperança de fazer seu melhor, no último minuto surge uma onda de ansiedade. No caso de algumas pessoas, parece que, quanto mais se esforçam, mais aflitas acabam ficando. Quando isso acontecer, examine o que está por trás dessa ansiedade. Espero que você consiga descobrir que é a sua autoconfiança. Uma vez que encontrar a autoconfiança que está escondida por sua ansiedade, você conseguirá superar qualquer preocupação momentânea. Por isso, é tão importante cultivar o hábito de acreditar em você. É muito comum afirmar que, se quiser aprender a confiar em si mesmo, o primeiro e maior desafio é ampliar os limites de sua mente, o que proporciona uma sensação de ter realizado algumas coisas. E pouco a pouco, esses efeitos vão elevar sua autoconfiança. Vai ficar tudo bem. Você já conseguiu chegar até aqui, não? Prática número 93, intitulado Perceba as mudanças de estações. Isso vai inspirá-lo a seguir em frente. Nisso reside a única verdade do mundo. Por mais que o mundo mude, certas coisas permanecem iguais. Por exemplo, a primavera vai chegar e as flores nascerão, e depois virá o outono para fazer as folhas caírem. Em outras palavras, as coisas seguem seu curso natural. É exatamente esse o sentido do caractere para Buda, na palavra budismo, em japonês, que significa contentamento, ou a natureza de Buda das coisas. Aquilo que chamamos de primavera, na verdade, não tem uma manifestação física. A primavera não existe materialmente. Mesmo assim, quando o inverno chega ao fim, o vento norte dá lugar a uma brisa vinda do sul, que traz temperaturas mais amenas. Logo, as plantas começam a brotar. Observamos tudo isso e pensamos: a primavera chegou. Mas talvez exista quem não repare nos brotos e nas flores, ou quem veja tudo isso e não sinta nada. Para essas pessoas, não existe primavera. Um poeta chinês da dinastia Song do Norte, chamado Su Shi, impressionado com a beleza da paisagem primaveril, disse: os salgueiros com seu verde e as flores com seu vermelho revelam sua verdadeira natureza. Na forma natural das coisas, é aí que a verdade pode ser encontrada. Com a mente aberta, repare na verdade presente no cotidiano.
na natureza búdica das coisas. Essa consciência vai nos proporcionar a coragem de que precisamos para seguir vivendo. E agora, a prática número 94. Experimente cuidar de alguma coisa. Desenvolva afeição por alguém ou por algo. Entenda o que é importante na vida. Hoje em dia, cada vez mais gente vem se voltando para a natureza. As pessoas compram terrenos na zona rural e dedicam seus dias de folga a trabalhar na lavoura. Ou preparam o pequeno canteiro no quintal para cultivar alimentos e flores. Acho tudo isso maravilhoso. Você prepara a terra e planta as sementes. Preocupa-se com a falta de chuva, ou quando ela vem em excesso. Não se trata apenas do simples ato de cultivar. É uma questão de saborear o tempo e o esforço dedicados a isso. Quando aquilo que foi plantado começa a crescer, você sente uma felicidade impossível de esconder. E também um alívio. Quanto mais afeto você deposita no trabalho, mais o objeto dessa afeição retribui a energia na mesma medida. Você pode inclusive pensar naquilo que está cultivando como uma versão de si mesmo. Quando isso acontece, nenhuma gota de afeto é desperdiçada. Um tomate comprado no mercado é só um tomate qualquer para você. Mas um tomate cultivado com suas próprias mãos transcende a condição de um simples ingrediente. É através desse ato de cultivar que desenvolvemos uma mente preocupada em cuidar das coisas. Uma mente que exercita a afeição pelos outros. Prática número 95. Escute a voz do seu verdadeiro eu. Aprenda a apreciar essa forma de compreensão. Um jardim seco simboliza uma vida de reclusão. Uma das construções dentro de um templo zen é o aposento do abade, que se chama Hojo. Historicamente, sempre houve um jardim zen anexo ao Hojo. Por que você acha que o abade tem seu próprio jardinzinho ideal, bem diante de sua moradia? A maioria dos jardins zen é composta de paisagismo seco, que recebe o nome de Kare Sansui. Muito tempo atrás, o estilo de vida ideal para um monge zen era se isolar nas montanhas para se dedicar ao treinamento espiritual. Talvez houvesse uma satisfação em viver como eremita, como no caso do famoso monge Ryokan, do período Edo. Mas, na verdade, é muito difícil viver assim. Hoje em dia, poucos monges se isolam nas montanhas, mas dispõem dos jardins secos para simbolizar esse ideal. Talvez isso intensifique seu apreço pelos jardins zen. Da próxima vez que visitar um deles, reserve um minutinho para imaginar que você mesmo se embrenhou nas montanhas. Transportando-se dessa forma, livre de suas obrigações diárias,
Sua mente se torna transparente e seu verdadeiro eu pode se revelar de forma inesperada. Prática número 96, intitulada Valorize o fato de estar vivo. A vida passa, mesmo num piscar de olhos. O tempo passado em desgosto é um tempo perdido. Nos templos Zen, existe uma placa de madeira chamada Han, que é golpeada com o martelo para assinalar que chegou o momento de alguma parte da rotina diária. Ela pode ter as palavras Soji Jidai, escritas com nanquim. Você já viu isso? Essas palavras significam: a vida é cheia de boa e má sorte. Mas valorize todos os dias e o ato de viver. A vida vai passar. Meu pai pertenceu a uma geração que viveu a experiência da guerra na juventude. Certa vez, ele se viu em meio ao fogo cruzado. Foi um ataque feroz do inimigo. Meu pai se deitou no chão, numa tentativa desesperada de escapar dos projéteis. Quando os tiros finalmente cessaram e ele ousou levantar a cabeça, seus companheiros soldados estavam mortos ao seu lado. Quando meu pai me contava essa história, sempre terminava dizendo: eu me sinto grato por estar vivo e por estar aqui hoje. Nós, seres humanos, somos mantidos vivos por um poder maior e invisível. Nós somos mantidos vivos. Recebemos o dom da vida. E, por essa razão, não podemos desperdiçá-lo. Devemos procurar nosso verdadeiro eu com a mente aberta e, quando pensarmos nas coisas, quando existirem coisas que queremos fazer, precisamos nos entregar a elas como se nossa vida dependesse disso. O tempo passado em desgosto é um tempo perdido. Vamos, abra seus olhos. Como você quer que seja o dia de hoje? Prática número 97, intitulada Dedique-se com todas as forças ao aqui e agora. A vida é uma prática ao mesmo tempo longa e breve. Meu pai, que aproveitou ao máximo todos os seus dias. Meu pai chegou à longeva idade de 87 anos. Durante muitos de seus últimos momentos, sofreu com um câncer, mas, por ter vivido por tanto tempo, foi quase como se tivesse morrido de câncer natural. No dia anterior ao seu falecimento, ele passou 3 horas arrancando as ervas daninhas do jardim do templo. No dia em que se foi, acordou cedo como sempre, arrumou o quarto e varreu o chão. Depois do almoço, sentiu uma tontura e acabou batendo o peito na mesa. Após o que foi ao hospital para ver se estava tudo bem. Mediram sua pressão e estava normalmente baixa. Por isso ele recebeu uma medicação intravenosa para estabilizá-la. Mas logo depois morreu em silêncio. Para mim, é uma linda forma de morrer. Não imagino ser capaz de viver como meu pai.
Ele era irredutível em relação ao viver o momento, até o dia em que se foi. Dedicou-se a cuidar do jardim e a cumprir com todas as forças possíveis as responsabilidades que lhe cabiam. Talvez meu pai tenha sido uma premonição sobre sua morte. Tenha tido, perdão. Mas era uma coisa que ele sempre soube que aconteceria. Com esse exemplo, ele me ensinou que a prática deve continuar até o momento de nossa morte. Prática número 98. Faça todos os preparativos. O destino chega para todos nós. Existem aqueles que aproveitam as oportunidades e aqueles que as deixam passar. Eis uma parábola zen. Há duas ameixeiras lado a lado. Uma vinha se preparando desde o inverno para que, quando a brisa da primavera chegasse, pudesse estar pronta para florir. A outra começou a pensar em florir apenas quando a brisa primaveril chegou. Essa árvore ainda estava tremendo de frio quando o vento mais quente começou a soprar. A ameixeira que estava preparada aproveitou a ocasião e suas flores se abriram, enquanto a outra encarou aquele momento como a deixa para começar a se preparar para florir. No dia seguinte, a brisa primaveril passou e o frio do inverno voltou. No fim, a ameixeira que não fez os preparativos não conseguiu florir como deveria naquele ano. O mesmo vale para as pessoas. Os ventos do destino sopram para todos nós. Se você vai conseguir aproveitar ao máximo uma oportunidade, só depende de quanto se dedicou e se preparou ao longo do tempo. Prática número 99. Contemple sua própria morte. Quando não souber o que fazer da vida. A felicidade está ao seu alcance. A palavra japonesa soji representa o conceito budista de samsara, o ciclo de morte e reencarnação. Nós nascemos neste mundo e então morremos. São apenas dois lados da mesma experiência. Em outras palavras, a mesma forma que refletimos sobre como viver, devemos contemplar nossa morte. Se você soubesse que sua vida iria acabar daqui a 6 meses, provavelmente pensaria muito bem no que fazer durante esse tempo. Mas e se fosse apenas um mês? Uma semana? E se sua vida fosse terminar amanhã? Com certeza, você saberia de imediato o que fazer. Sentiria que não poderia desperdiçar o dia de hoje. A vida passa num piscar de olhos. É assim mesmo. Você já passou o dia todo vendo televisão e, quando se deu conta, já tinha anoitecido? Ah, você pode pensar. Não era minha intenção perder tanto tempo com isso. Quando você quer fazer alguma coisa, ou estabelece um objetivo em sua mente, o tempo que não é gasto buscando aquela meta parece perdido. Devemos nos esforçar ao máximo para não desperdiçar esse piscar de olhos que nos foi concedido.
prática número 100, intitulada Aproveite a vida ao máximo. A vida é uma coisa preciosa e cabe a nós cuidar dela. Sua vida é sua, mas não pertence a você. Pode parecer uma pergunta absurda, mas a quem pertence a vida, afinal? Para aqueles que logo respondem, minha vida com certeza é minha. Vamos pensar a respeito por um momento. No budismo, a palavra Jōmyō representa o tempo predestinado a cada um. Todos nós temos nosso próprio Jōmyō. A partir do momento em que nascemos, a duração de nossa vida já está determinada. Mas nenhum de nós sabe qual vai ser. Em outras palavras, o ato de viver significa que devemos aproveitar ao máximo a vida que nos foi concedida. Nossa vida não pertence a nós. É um dom precioso e assim deve ser tratado com todo o carinho. E, qualquer que seja o período que nos foi dado, devemos nos dedicar ao máximo para retribuir essa dádiva. Alguns entre nós são agraciados com uma vida longa e outros podem ter pouco tempo. Não se pode dizer que isso seja justo, mas o budismo ensina que o valor de uma vida não é determinado por sua duração. O que importa é como usamos a vida que nos é concedida. Como você vai usar a sua vida hoje? Acabou. Essa foi mais uma leitura desse livrinho fantástico. Espero que tenha gostado. Agradeço por ouvir. Tchau. Fique